Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que denúncias contra a atuação do ministro Alexandre de Moraes são tempestades fictícias. Organização Mundial da Saúde declarou a varíola do macaco como emergência internacional. Avanço de drones da Ucrânia provocou o maior ataque ao território da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Nova suspeita é que avião que caiu no interior de São Paulo enfrentou temperaturas de até 60 graus negativos. A Associação das Montadoras de Veículos alertou que o etanol começou a poluir o ar. Conab informou que safra de grãos deste ano deverá ser a segunda maior da história, mas alguns estados, como Mato Grosso do Sul, estão com problemas por causa do clima. Balanço do Ministério da Educação apontou que o nível do ensino brasileiro não caiu nem aumentou. E quem ficou acordado no interior de São Paulo nesta madrugada foi brindado com a visão de uma chuva de meteoros. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que estão provocando uma tempestade fictícia no caso das possíveis irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes em ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Surgiu até um pedido de impeachment do ministro. Vamos a Brasília para saber do repórter Ângelo Nascimento como está o andamento desta história. Boa noite, Ângelo. Ô Jaqueto, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A temperatura está fervendo, né, aqui em Brasília. No Congresso, então, a oposição ao governo Lula e também, claro, ao ministro aqui do Supremo Tribunal Federal fala no cometimento de irregularidades por parte do ministro Alexandre de Moraes. E falam, por exemplo, que ele deve ser, sim, impeachmentado. Quem está, então, à frente, então, dessa ideia, encabeçando, é o senador Eduardo Girão, que disse que vai fazer, sim, um pedido de impeachment contra o ministro aqui do Supremo Tribunal Federal coletivo, ou seja, vai contar com a apoio de outros senadores. Ele disse o seguinte, que esse documento então conta com mais de 20 páginas apontando aí essas possíveis, irregularidades cometidas por Alexandre de Moraes e que a coleta então de assinaturas deve durar até o dia 7 de setembro. É importante lembrar que um personagem muito importante então nessa história do acolhimento ou não de um pedido de impeachment de um ministro aqui do Supremo Tribunal Federal é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo pessoas próximas dele, admitem que as chances então dele dar prosseguimento a essa ideia são mínimas, até porque o que ele tem adotado é um tom de pacificação nesse momento entre esses senadores e também aqui o Supremo Tribunal Federal. É importante também ressaltar o seguinte, que essa blindagem de Rodrigo Pacheco a Alexandre de Moraes deve durar pelo menos até fevereiro do próximo ano, que é quando justamente vai ter a disputa para a eleição ali do novo presidente, do Senado Federal. Ele deixa então o posto e quem assume então essa vaga, ou pelo menos quem é cotado para assumir como favorito, é justamente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da casa, o senador Davi Alcolumbre. Um outro ponto também que acaba gerando certo ceticismo e também pessimismo, nesses senadores é o fato então de lá em 2021 o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ter arquivado, o pedido de impeachment contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, pedido esse que foi apresentado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. O que disse então Rodrigo Pacheco na época? Que não havia justa causa para poder dar prosseguimento. Hoje, inclusive, então, quem pediu esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes foi a Ordem dos Advogados do Brasil, Nesse texto, então, a OAB afirma que a justiça deve ser imparcial e respeitar os direitos e garantias estabelecidos pela Constituição e que fora do devido processo legal não há atuação legítima do judiciário. Ao mesmo tempo, então, Alexandre de Moraes também vem sendo cercado por cuidados aqui dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguns, inclusive, saíram em defesa publicamente, como no caso o ministro Flávio Dino, que afirmou que o crime do colega é cumprir com o seu dever e disse não ver
haver violação da ordem jurídica na conduta de Alexandre de Moraes. O presidente também da Suprema Corte saiu em defesa do colega aqui na corte, afirmou durante a sessão de hoje, Luiz Roberto Barroso, que todas as informações que foram solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas, informações voltadas à obtenção de dados referentes às condutas de reiteração de ataques à democracia e também de ataques de ódio. Nada é feito às sombras na surdina, tudo é feito para cumprir a Constituição e as leis, afirmou o presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, ao sair em defesa a também o ministro aqui do STF, Alexandre de Moraes. Jaqueto. Obrigado, Ângelo, pelas informações. Daqui a pouco você vem com outras notícias direto de Brasília. E a Polícia Federal realizou nesta manhã a Operação 18 Minutos contra funcionários públicos do Tribunal de Justiça do Maranhão. O grupo é suspeito de cometer crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os agentes cumpriram 55 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça nos estados do Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. Carros, joias e dinheiro, tudo foi confiscado. Os principais alvos da operação foram 4 desembargadores, 2 juízes e um ex-juiz. A ação recebeu o nome de 18 minutos pelo tempo que levou para a decisão, expedição do alvará e saque de recursos desviados. A apuração indicou a existência de uma organização criminosa, suspeita de manipular processos. Outras medidas cautelares também foram adotadas, como o afastamento de suas funções públicas, bloqueio de bens e monitoramento por tornozeleira eletrônica. Em nota, o Tribunal do Maranhão comunicou que está colaborando com a operação da PF. A aeronave da Voepaz, que caiu no interior de São Paulo, enfrentou condições meteorológicas e temperaturas que podem ter variado entre menos 45 graus a menos 60 graus negativos. A análise feita soma as teses já defendidas por pilotos e especialistas de que o acidente pode ter sido causado por formação de gelo nas asas da aeronave. Não se sabe ainda o que motivou a queda do avião do Voepaz em Vinhedo. A Força Aérea Brasileira, FAB, informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos já extraiu os dados dos gravadores da caixa preta envolvido no acidente. O equipamento pode apresentar os últimos fatos que foram reportados pelo piloto Danilo Romano antes da queda, além de indicar se houve falha em algum sistema. A presença de gelo nas asas do avião foi citada por especialistas em aviação e pilotos desde o dia do acidente. As condições meteorológicas enfrentadas pelo avião do Voepaz foram descritas como caóticas por meteorologistas do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites. A aeronave se deparou com um sistema frontal de turbulência formado por nuvens do tipo cirrocúmulos, ou seja, nuvens muito finas, em temperaturas entre menos 45 graus Celsius e menos 60 graus Celsius. A água supercongelada presente nessas condições pode ter aderido ao avião e se transformado em gelo, afetando sua aerodinâmica. A fumaça na atmosfera, devido à presença de aerossóis, também pode ter contribuído para a queda ao tornar a água ainda mais fria e líquida, aumentando o peso do avião. O Instituto Médico Legal de São Paulo já identificou 60 dos 62 corpos das vítimas da tragédia com o avião da Voepaz. E o Ministério Público de São Paulo criou um grupo de trabalho para investigar as causas e as responsabilidades da queda da aeronave. O voo que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, caiu pouco antes de pousar em um condomínio na região de Vinhedo, no interior de São Paulo, resultando na morte de 4 tripulantes e 58 passageiros. As investigações sobre o acidente envolvem órgãos das Forças Aéreas Brasileiras, a FAB, além da Polícia Federal e Polícia Civil de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo criou um grupo de trabalho para investigar as causas, responsabilidades e consequências da queda do avião da Voepaz. A resolução que determina a criação do grupo foi publicada hoje no Diário Oficial. O grupo será composto por promotores de justiça de Vinhedo e do consumidor da capital.
além de membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, inclusive do Cyber GAECO, que investiga crimes online, e do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência. O grupo vai trabalhar em parceria com os demais órgãos públicos e vai durar durante todo o período de investigação do caso. Em um estudo produzido e direcionado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que o PCC, o primeiro comando da capital, produziu uma espécie de censo para saber quantas pessoas trabalham para a associação criminosa. A ideia é medir o tamanho das siglas rivais. O estudo foi feito inicialmente com base em dados obtidos nos estados da região norte e mostrou a intenção do PCC em saber quantos membros existem em cada facção. A intenção é logística e estratégica para distribuir recursos e planejar a expansão. O levantamento foi feito na mesma época em que surgiram os primeiros conflitos relacionados à ruptura entre o Comando Vermelho CV e a facção criminosa Primeiro Comando da capital, PCC. A pesquisadora Camila Nunes Dias explicou que a facção paulista e o Comando Vermelho mantinham um pacto para a compra de drogas e armas em regiões de fronteira e para a proteção de seus integrantes em prisões controladas pelos grupos. Mas o fim dessa aliança pode ter ocorrido por conta de uma disputa pelo controle de presídios, que causou rebeliões, mortes penitenciárias e acirrou as tensões também nas ruas. O Atlas da Violência 2024, divulgado em junho, apontou que pela primeira vez desde o início da série histórica, o Amazonas apresentou a segunda maior taxa de homicídios do Brasil, com 43 casos a cada 100 mil habitantes. O estado ficou atrás apenas da Bahia, que possui uma taxa de 46. 10 meses após o primeiro censo que se tem conhecimento, o estudo mostrou que o PCC passou a ter mais detalhes em seus levantamentos. Dias explicou que a ideia desse grande projeto é identificar em cada estado quais são as principais dinâmicas de violência, saber quais são os principais fenômenos relacionados ao crime que poderiam explicar as variações, principalmente nas taxas de homicídio. O estudo completo foi enviado para o Ministério da Justiça sobre essa presença das facções no país. Também foi questionado se a pasta tinha conhecimento dessa intensa comunicação entre presos e o que é feito para coibir essa prática. O Ministério da Justiça informou por meio de nota que o questionamento deveria ser feito à Secretaria Nacional de Políticas Penais, que também foi questionada, mas não havia comentado o assunto até então. E veja a seguir, a Associação das Montadoras de Veículos alertou que o etanol começou a poluir o ar. E a Conab informou que a safra de grãos deste ano deverá ser a segunda maior da história, mas alguns estados, como Mato Grosso do Sul, estão com problemas por causa do clima. A Câmara dos Deputados criou um novo imposto. A novidade surgiu durante a votação da regulamentação da reforma tributária, que continua em andamento. Vamos voltar a Brasília ao vivo para mais informações com o repórter Ângelo Nascimento. Ângelo. Olha, Jaqueto, o texto base, então, desse projeto de lei foi aprovado, então, na noite de ontem, pelos deputados ali na Câmara dos Deputados, 303 votos favoráveis e 142 votos contrários, eram necessários 257 votos. Agora, então, eles precisam analisar os destaques, que são, na verdade, que são sugestões de alterações nesse texto. A expectativa, então, era que a análise fosse feita na sessão de hoje. A sessão segue em andamento lá no plenário da Câmara dos Deputados. Eu dei uma olhadinha agora há pouco, mas a princípio não está ainda na pauta, então, esses destaques. Então, com isso, aumenta a expectativa para que haja o adiamento da análise desses destaques não ocorrendo na noite de hoje. O PL, então, trata sobre a administração ali do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a ser arrecadado por estados e também municípios. E um outro ponto é justamente sobre o IBS, que é o Imposto do Valor Agregado, o IVA, criado com a reforma, cujo braço federal é a contribuição sobre bens e serviços. A proposta também prevê
prevê um ponto bastante polêmico e controverso, que é justamente um imposto a incidir sobre herança ali de previdência privada, que é bastante criticado, já que não é o objetivo central desta reforma. Um outro ponto também é que autoriza estados a taxarem recursos depositados em planos de previdência privada transmitidos a beneficiários por meio de heranças. Isso será feito, então, no momento da transferência da titularidade. É importante lembrar que o projeto, ou seja, a reforma tributária mais robusta, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em julho e seguiu, então, para análise lá do Senado Federal. Por enquanto, não há previsão de quando os senadores vão se debruçar em torno disso. A expectativa é que passe ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator lá na casa, o senador Eduardo Braga, que já disse que deve fazer alterações significativas. Com isso, deve voltar, então, para análise ali dos deputados. Jaqueto. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a execução de emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União até que o Congresso estabeleça novos procedimentos para garantir a transparência na liberação dos recursos. A decisão em caráter liminar não inclui recursos destinados a obras em andamento ou ações para atendimento de calamidade pública. Hoje foi dia de correção de ajustes no mercado financeiro. Depois de 6 quedas consecutivas, o dólar subiu. A alta foi de 0,35% e a moeda terminou o dia cotada em R$ 5,46 na venda. Já a Bolsa de Valores engatou a 7ª alta seguida, que foi de 0,69% aos 133.317 pontos. Apesar de ser uma energia mais limpa, o etanol também polui o meio ambiente. E as empresas de automóveis no Brasil buscam alternativas para reduzir emissões de gás carbônico. Somente no estado de São Paulo, em 2022, os veículos flex, abastecidos com etanol, emitiram mais de 900 toneladas de carbono. Segundo a Associação das Montadoras, todos os combustíveis emitem poluentes, um problema que as empresas começam a enfrentar no Brasil, país onde o combustível de origem renovável deve predominar na transição energética. Enquanto os carros flex, abastecidos com etanol, emitiram 923 toneladas de aldeídos, os carros que usam gasolina, que contém 27% de etanol em sua composição, a emissão ficou em 217 toneladas. Entretanto, a queima do combustível de origem fóssil gera quantidades maiores de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, material particulado e dióxido de enxofre. Entre as substâncias nocivas à saúde estão os aldeídos. Esses compostos químicos são resultantes da oxidação parcial dos álcoois ou de reações fotoquímicas na atmosfera, que são emitidas pelos carros e podem causar alguns problemas, como irritação nos olhos e nas vias respiratórias, podendo também causar crises de asma. Além disso, os compostos químicos são potencialmente cancerígenos. O grande desafio das fabricantes de automóveis é a descarbonização. As empresas buscam alternativas para reduzir emissões, no futuro em que o etanol seja um combustível mais limpo. Os próximos avanços dependem ainda da eletrificação dos carros, mas essa realidade está um pouco distante. O Brasil ainda não tem condições de eletrificar todos os carros, segundo os especialistas. O cenário pode melhorar com a adoção do etanol de segunda geração, uma opção produzida a partir de biomassa, como o bagaço da própria cana-de-açúcar, que apresenta menor potencial de emissão de aldeídos. A solução tem potencial para aumento da capacidade de produção no país, o que reduzirá possíveis riscos de desabastecimento. A Companhia Nacional de Abastecimento Conab informou hoje que o Brasil deverá produzir quase 300 milhões de toneladas de grãos na safra 2023-24, a segunda maior já colhida no país. Mas alguns estados enfrentam problemas, como o Mato Grosso do Sul, onde as condições climáticas prejudicaram as plantações.
A safra de grãos no Brasil enfrenta um dos maiores desafios da última década, com quebra significativa na produção de pouco mais de 298 toneladas estimadas para a safra 2023-2024. O volume é 6,6 menor do que o da temporada anterior, o que representa pouco menos de 22 milhões de toneladas a serem colhidas quando comparada com o volume da temporada passada. Entre os motivos desta perda estão as condições climáticas adversas, que influenciaram as principais regiões produtoras do país. De todo o Brasil, Mato Grosso do Sul foi o que teve maior perda na produtividade. O estado teve 0,5% a mais de área plantada, mas a produtividade caiu 28% comparada com a safra de grãos do ano passado. Por conta disso, a produção foi 27,6% menor. Um dos maiores produtores de grãos do Brasil, o estado está enfrentando uma quebra significativa na safra deste ano. Os produtores estão lidando com redução acentuada na produção. De acordo com este engenheiro agrônomo, que é o presidente do Sindicato Rural de Dourados, um dos fatores principais que colabora para essa realidade é a estiagem. Realmente já começou lá atrás, quando você implanta a cultura da soja, safra 23, 24, você já vai estar determinando quando que você vai plantar o milho. Então atrasou o plantio da soja, outubro, né? Era para plantar em setembro, plantou outubro e novembro. Isso fez com que atrasasse o plantio do milho também por causa da cultura, o ciclo da soja. E quando for implantar, quando você colhe a soja, você está implantando o milho. A cultura é um trabalho quase que concomitante, né? É concomitante. E na época também da semeadura do milho, também estava bastante seco, né? Pouca umidade. Então, esse milho que foi semeado, ele germinou também em etapas. Isso fez com que perdesse bastante produtividade. E durante todo o ciclo da cultura do milho, teve estresse hídrico, teve falta de chuva. Maior cidade do interior do estado, Dourados está em uma das regiões mais afetadas pela falta de chuvas. Com boa parte da colheita das lavouras de milho comprometida, agora é hora do produtor se programar para comercializar o produto e para o cultivar da próxima safra. O produtor teve compromisso com o agente financeiro, ele teve compromisso com as cooperativas e teve compromisso com as revendas. Então o milho provavelmente está armazenado em uma dessas empresas e ele precisa ser liquidado para fazer o pagamento, né? As contas vencem tudo no fim do mês de agosto, então o produtor irá fazer a liquidação para fazer a quitação dos compromissos. Lembrando que muitos dos produtores não vão conseguir fazer a quitação na totalidade dos seus compromissos. Aí terá que negociar com cada fornecedor. O produtor sempre é otimista, né? Sempre ele fala a próxima safra, né? E a próxima é a que vai ser implantada agora a partir de 16 de setembro, após o término do vazio sanitário. É a cultura principal da região, que é a cultura da soja. Porém, somos sabedores que é um ano de laninha, né, um ano que chove muito irregular, e também os preços das commodities com a colheita norte-americana bem acima da média lá, com certeza o estoque mundial deve estar adequado e com certeza nós vamos ter um preço não tão compatível para cobrir tanto os custos da soja que está sendo implantada, como também de culturas anteriores que foram deficitárias, como é o caso do milho safrinha. O grão é o principal cultivar do país. Conforme dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a produção atual da safra de soja é de 147 milhões de toneladas, uma redução de 5% sobre o ciclo anterior. Já a produção do milho está estimada em 115 milhões de toneladas, 12% a menos que a última safra. Quem tem planos para fazer uma viagem internacional ainda este ano e não está com um orçamento muito folgado, deve saber que existe um ranking dos lugares mais baratos para conhecer. Interessante é que Portugal e o Japão estão incluídos, mas tudo começa no Vietnã. Segundo especialistas, viajar é uma das experiências mais enriquecedoras que uma pessoa pode ter. Além de proporcionar descanso e diversão, as viagens trazem inúmeros benefícios à saúde mental e emocional, como a redução do estresse, aumento da criatividade e a ampliação dos horizontes culturais. Contudo, o planejamento financeiro é fundamental para aproveitar o máximo da viagem sem comprometer o orçamento. De acordo com o ranking anual de uma empresa
empresa britânica. Hoi An, no Vietnã, é o destino turístico mais barato para se conhecer em 2024. A cidade, localizada na costa do país, é famosa por seus fortes traços culturais e históricos, oferecendo uma experiência rica e acessível para os viajantes. O relatório, que avaliou 40 cidades ao redor do mundo, considerou o preço de itens básicos como refeições, garrafa de água, café, repelente e protetor solar, para indicar os destinos mais econômicos. Outros destinos que aparecem na lista incluem cidades na África do Sul, Quênia, Japão, Portugal, Bali e Egito. Mas, infelizmente, nenhum destino brasileiro foi incluído. Um ponto interessante destacado no relatório é que 25 dos 40 resorts e cidades pesquisadas apresentaram queda nos preços de refeições e bebidas, tornando-as ainda mais atraentes para quem deseja economizar. Para quem está planejando viajar em 2024, é importante pesquisar e comparar preços antes de decidir o destino, explorando sites e aplicativos de viagens que podem ajudar a encontrar as melhores ofertas. Viajar na baixa temporada também é uma excelente estratégia para economizar, já que os preços de passagens, hospedagens e atrações turísticas costumam ser mais baixos, fora dos períodos de alta temporada. Economizar em alimentação também é essencial. Comer em restaurantes locais, ao invés de estabelecimentos turísticos, pode ser uma ótima maneira de experimentar a gastronomia autêntica da região sem gastar muito. Aproveitar as atrações gratuitas que muitas cidades oferecem, como parques, museus e eventos culturais, também podem ajudar a montar um roteiro interessante e econômico. E veja a seguir, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola do macaco como emergência internacional. E o avanço de drones da Ucrânia provocou o maior ataque ao território da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A Secretaria Municipal de Educação lançou uma gincana que tem tudo para ajudar o meio ambiente. As escolas participantes estão arrecadando lixo eletrônico e vale premiação para quem coletar mais. O mercado tecnológico está em constante inovação. Novos produtos são lançados a todo momento e é difícil não querer acompanhar as tendências. Com o passar do tempo, os eletrônicos antigos e quebrados ficam acumulados e não devem ser descartados de qualquer forma. Pensando nisso, em parceria com uma ONG, a Secretaria Municipal de Educação de Dourados propôs uma gincana nas escolas para arrecadar esse material. Nós fizemos a divulgação, veio um representante da ONG para conversar com as escolas e foi especificado um período de adesão, onde as unidades realizaram essa adesão e estão participando num quantitativo de 18 escolas. Haverá premiação por primeiro, segundo e terceiro lugar. Então temos aí computadores, uma viagem para o Bioparque e a gente está fazendo essa movimentação, no sentido também do estudante participar, trabalhar conceitos, as ações de sustentabilidade, noções de logística reversa e fazer toda essa mobilização de preservação ambiental. A escola Neio Fioravante, o CAIC, é uma das que estão participando da ação. E por já ter um projeto voltado para a sustentabilidade, a diretora vê a importância dessa arrecadação. São coisas assim que a gente observa muito antiga e que assim não tem serventia mesmo, eles só estavam ocupando espaço na casa dessas pessoas. Se você olhar um pouco esses resíduos que estão aqui, a gente vai ver assim, computadores que faz muito tempo que não funciona mais. Então assim, se você jogar isso no lixo comum, ele vai demorar muito tempo para se decompor. Enquanto ele for jogado ou aproveitado algumas peças apropriadamente, então ele vai ser para o meio ambiente mais produtivo. A coleta dos materiais foi feita principalmente pelos alunos, além de doações da comunidade nas proximidades da escola. Tudo é pesado antes de ser colocado no caminhão, para a contagem da pontuação na gincana. E para trabalhar a conscientização com todos os alunos, primeiro foi ensinado as turmas mais avançadas. E depois, os maiores foram nas turmas dos mais novos disseminar o aprendizado.
O que nós estamos discutindo mesmo com nossos estudantes é a possibilidade de mudança de comportamento. Porque nós, se fazemos uso da tecnologia, os benefícios da tecnologia, precisamos compreender que o processo final é a entrega no local adequado, né? E para tanto foi organizado então a gincana, a gente fez as atividades, porque uma simples pilha jogada hoje no solo, ela pode contaminar o lençol freático e vir a causar várias formas de doença. E outros equipamentos também. Então, assim, a sociedade precisa compreender que os benefícios do uso da tecnologia só finda a partir do momento que ela é entregue em local adequado. Depois de aprender sobre isso, teve quem não mediu esforços para contribuir na gincana e até convocou uma força-tarefa. Eu trouxe materiais que eu vi no terreno baldio, umas TV tubo velha já que não dava para usar. Aí a gente juntou mais 3 amigos e fomos lá buscar as TV tubo para trazer aqui para a escola para descartar no lugar correto e ajudar o meio ambiente. Todo o material coletado na cidade vai ser transportado depois para Brasília, onde será tratado e descartado da forma correta. E quem quer se livrar dos eletrônicos antigos que estão fazendo volume em casa, ainda tem uma oportunidade. Sexta-feira, dia 16, nós teremos o encerramento da gincana dos eletrônicos na Escola Presidente Vargas, a partir de 8 horas da manhã. Então, quem tiver esse lixo, esse material em casa, pode estar levando lá, no local, participando também da ação, e lá ele vai concorrer a um computador. Mais de 90% do ouro brasileiro importado por países europeus no ano passado teve origem em áreas com alto risco de ilegalidade, segundo o estudo do Instituto Escolhas, com base em dados oficiais do governo brasileiro. O estudo Europe's Risk Gold revelou que 94% do minério brasileiro comprado pela União Europeia teve como origem os estados do Pará e do Amazonas, localidades onde predomina a produção de ouro a partir de lavras garimpeiras, e São Paulo, estado não produtor de ouro, mas que escoa o metal retirado das áreas de garimpo ilegal. Nos últimos anos, as investigações e fiscalizações de órgãos estaduais apontam a lavra garimpeira como a principal forma de extração e comercialização ilegal do minério do Brasil. Nessas localidades, conforme mostram as investigações, é recorrente haver esse tipo de exploração sem autorização legal ou em área superior permitida, assim como extração de áreas de conservação de terras indígenas. De aproximadamente 1,7 toneladas de ouro importadas do Brasil para a Europa, no ano passado, 1,5 toneladas saiu de áreas de alto risco de ilegalidade. Em valores, segundo o estudo, 93 milhões de dólares dos 99 milhões de dólares negociados com países europeus saíram dessas áreas de risco. Os dados apontam que em 2023, todo o ouro brasileiro importado pela Alemanha, o que equivale a 1,289 quilos, avaliados em 78 milhões de dólares, teve como origem áreas de risco da ilegalidade do Amazonas. A Itália, por sua vez, importou 71% do ouro brasileiro de áreas de risco, o que dá 254 quilos de ouro do Pará e de São Paulo. A OMS declarou hoje uma emergência de saúde pública global devido ao aumento de casos de Mpox, doença conhecida como varíola dos macacos. O surto já afetou ao menos 15 países africanos. De acordo com dados dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças da África, foram registrados mais de 17 mil casos de Mpox e mais de 500 mortes no continente africano só neste ano. O número representa um aumento de 160% de casos em comparação ao ano passado no mesmo período. Dos 15 países confirmados, a República Democrática do Congo é o mais afetado até agora, com 14 mil casos e 511 mortos. Do Congo, a doença se espalhou para os países vizinhos, como Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Diferente de 2022, o surto da infecção traz uma nova variante mais letal que a anterior. O alerta da OMS serve para mobilizar o financiamento internacional para tratamentos e medidas para conter a propagação da doença. Ainda não existe um medicamento exato, mas o tratamento ajuda a aliviar os sintomas e a prevenir. A Mpox é causada por um vírus
vírus e pode ser transmitida de animais para os seres humanos. Também pode se propagar entre as pessoas infectadas ou materiais contaminados. Os principais sintomas são lesões com pus na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. O nome vem da descoberta inicial do vírus em macacos em 1958. Só em 1970 foi detectada em humanos. No Brasil, até hoje foram registrados 709 casos e 16 óbitos. A vacinação no país começou em março do ano passado, mas apenas pacientes com AIDS, profissionais que trabalham diretamente com o vírus e pessoas que estejam com suspeita da doença estão sendo imunizados. A organização já desenvolveu um plano de resposta regional que exige 15 milhões de dólares para ser executado. A OMS já liberou 1,45 milhões de dólares do seu fundo de contingência para emergências. A Ucrânia disse que avançou mais em territórios russos. Os ucranianos realizaram novos ataques contra Moscou. Segundo as forças da Ucrânia, eles atingiram bases aéreas russas, mas a Rússia afirmou que havia destruído 117 drones, além de mísseis. Milhares de soldados ucranianos atravessaram a fronteira russa nas primeiras horas, na região de Kursk, no oeste da Rússia, no que Putin afirmou ser uma grande provocação com o objetivo de ganhar vantagem em possíveis negociações futuras de cessar fogo. A Ucrânia conquistou uma parte da região de Kursk, na fronteira com a Rússia, e embora Putin tenha dito que o exército russo expulsaria as tropas ucranianas, mais de uma semana de intensas batalhas não conseguiram isso até o momento. Segundo relatos não confirmados, alguns dos drones ucranianos atingiram bases aéreas russas. A Guarda Nacional da Rússia disse que estava reforçando a segurança na usina nuclear de Kursk, que fica a apenas 35 quilômetros dos combates. Os comandantes russos afirmaram que o fronte em Kursk havia se estabilizado, embora o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tenha dito que suas forças continuavam avançando no local e ordenou que seus generais desenvolvessem os próximos passos fundamentais na operação. Joe Biden disse que autoridades dos Estados Unidos estavam em contato constante com a Ucrânia sobre a invasão da Rússia, a qual, segundo ele, criou um verdadeiro dilema para Putin, que ordenou a entrada de milhares de soldados na Ucrânia em 2022. A Casa Branca afirmou que a Ucrânia não avisou com antecedência sobre sua incursão e que os Estados Unidos não tiveram nenhum envolvimento na operação, embora as autoridades russas tenham sugerido que os apoiadores ocidentais da Ucrânia devem ter tido conhecimento do ataque. A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira que seu objetivo na região russa de Kursk é criar uma zona de amortecimento para evitar que Moscou ataque seu território a partir da área. A decisão é tomada no momento em que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou que as tropas ucranianas capturaram mais de 100 militares russos e garantiu que seus soldados seguem avançando no território rival. No entanto, o Ministério da Defesa da Rússia alega que seu exército permanece repelindo a tentativa de invasão ao território russo e que teria impedido novos avanços das tropas ucranianas no 8º dia de sua ofensiva em Kursk. Por sua vez, o governo ucraniano declarou que seu exército abrirá corredores humanitários para a evacuação de civis da região russa de Kursk, em direção à Rússia e à Ucrânia, e permitirá o acesso de organizações humanitárias internacionais à área onde suas tropas lançaram a ofensiva. Os Estados Unidos aprovaram um pacote bilionário de armas para Israel. A negociação, avaliada em 20 bilhões de dólares, equivale a 109 bilhões de reais, o que inclui a venda antecipada de 50 caças F-15 e veículos táticos. A venda do F-15 é considerado o maior pacote de armas para Israel e foi anunciada junto com potenciais vendas já aprovadas de veículos táticos, mísseis de médio alcance e cartuchos. A produção dos caças deve levar anos, com a entrega prevista apenas para 2029. Os demais equipamentos começarão a ser entregues em 2026. Desde o início da guerra em Gaza, em outubro, os Estados Unidos, maior aliado e fornecedor de armas de Israel, enviaram mais de 10 mil bombas e milhares de mísseis ao país. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos destacou seu compromisso com a segurança de Israel, enfatizando a importância de apoiar o país na manutenção de uma capacidade de autodefesa robusta e eficiente.
O anúncio do pacote bilionário de armas ocorre em meio a tensões crescentes no Oriente Médio. A Casa Branca se prepara para uma retaliação nos próximos dias do Irã contra Israel, após o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherã no mês passado. A notificação da aprovação do Departamento de Estado desse pacote de vendas foi ao Congresso. As vendas de equipamento bélico devem ser aprovadas pelo Congresso. O governo dos Estados Unidos está sob forte investigação por uma suposta falta de pressão contra Israel na condução da guerra em Gaza, que já matou mais de 40 mil palestinos, segundo informações de órgãos controlados pelo Hamas. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, expressou seu agradecimento através do X, reconhecendo o suporte americano para garantir a vantagem militar qualitativa de Israel na região e o compromisso dos Estados Unidos com sua segurança. E veja a seguir, balanço do Ministério da Educação apontou que o nível da educação brasileira não caiu nem aumentou. E quem ficou acordado no interior paulista nesta madrugada foi brindado com a visão de uma chuva de meteoros. O Brasil ficou estagnado na qualidade da educação e longe da maioria das metas. O nível de aprendizado da educação básica brasileira ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia. O principal indicador de qualidade da educação no Brasil, o IDEB, mostrou uma estagnação no sistema educacional no país. O índice inclui notas das redes públicas e particular e é composto pelas médias nas provas de português e matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica e pelas taxas de aprovação. O indicador foi criado em 2007 na gestão de Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, hoje atual ministro da Fazenda. Nos anos iniciais, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o país teve nota 6 no IDEB 2023, o que superou o patamar anterior ao coronavírus, que foi de 5,9 e atingiu a meta que deveria ter sido alcançada pela etapa ainda em 2021. A nota varia de 0 a 10. Já nos anos finais do fundamental, do 6º ao 9º ano, o resultado foi 5 em 2023. Antes era de 4,9 em 2019. A meta para essa fase é de 5,5. No ensino médio, o Brasil ficou com 4,3. O índice é ligeiramente maior do que 4,2, registrado em 2019. O índice é um ponto menor do que a meta de 5,2 prevista para 2021. Para especialistas, é preciso dar atenção ao ensino fundamental para garantir o sucesso ao final da trajetória. Esses dados mostraram que os resultados estão abaixo do considerado adequado, de 300 para matemática e 275 para português. Também houve variações no desempenho das provas do ensino médio, considerando também as redes públicas e privadas. Em matemática, chegou a quase 273 em 2023 e em língua portuguesa a mais de 276, queda de 5,6 e 2,6 pontos, respectivamente, quando comparado a 2019, no período pré-pandemia. Com isso, as notas do ensino médio estão abaixo do considerado. Em países desenvolvidos que têm os melhores resultados em avaliações internacionais e investem fortemente para que os alunos cursem o ensino profissional junto com o médio. No Brasil, só 10% dos alunos cursam o nível técnico, quando a taxa é de 68% na Finlândia e de 49% na Alemanha. Dados do IDEB mostraram que em algumas redes estaduais, o índice registrado no ensino médio integrado à educação profissional foi ligeiramente maior do que na modalidade regular, como é o caso de São Paulo, por exemplo. O ensino médio estadual regular registrou 4,2, já o ensino médio integrado à educação profissional teve média 4,3.
A boxeadora brasileira Adriana Araújo está passando por dificuldades financeiras e teve que leiloar a medalha de bronze que ela ganhou nas Olimpíadas de Londres em 2012, mas já recebeu de volta. Adriana Araújo, primeira boxeadora brasileira a subir ao pódio das Olimpíadas, onde conquistou uma medalha de bronze nos Jogos de Londres em 2012, colocou sua medalha à venda em um leilão, mas recebeu o item de volta do comprador, um grande empresário. Ele tomou essa decisão após perceber as dificuldades financeiras da ex-atleta, que planejava usar o dinheiro da venda para montar um restaurante na Bahia, forma que encontrou para se sustentar após a aposentadoria dos rings. Mas o empresário não apenas devolveu a medalha, como também resolveu investir o dinheiro que seria utilizado para comprar o item, na estruturização de uma academia de boxe para a ex-atleta em São Paulo. A Adriana chegou a comparar que o sentimento de ter a medalha de volta foi como se a tivesse conquistado de novo, e também que vai usar a oportunidade da academia como uma forma de retribuição ao esporte que deu tanto a ela. Quem mora no Rio de Janeiro hoje teve que enfrentar, além das baixas temperaturas, uma sequência de ondas mais agitadas no mar. A ressaca chegou até 4 metros de altura. Pistas da Avenida Delfim Moreira, que ficam próximas à faixa de areia na orla da Praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, foram reabertas na manhã desta quarta-feira, após 2 dias do alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Durante a madrugada, a força do mar fez com que a água tomasse o calçadão e as ciclovias das praias do Rio, chegando a invadir as pistas das avenidas que beiram a orla da cidade. O alerta emitido na segunda-feira valeu para todo o litoral do estado do Rio e permaneceu válido até as 21 horas desta quarta-feira. Nele foram previstas ondas de até 4 metros de altura. Em redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou um vídeo que mostra o mar invadindo a orla na região de Copacabana e pediu para que a população evitasse a área durante o período de alerta. Mesmo com os avisos, um idoso de 75 anos, identificado como Valeriano Oswaldo Andrade Caldas, morreu na manhã de terça-feira, após ser arrastado pelo mar na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava no caminho dos pescadores quando foi pego por uma onda e jogado ao mar. A vítima chegou a ser socorrida por guarda-vidas da região e levada em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. No entanto, não resistiu. A NASA informou nesta quarta-feira que ainda está avaliando quando os astronautas Will Moore e Suni Williams deverão retornar à Terra. Eles estão presos na Estação Espacial Internacional. A dupla decolou dos Estados Unidos em 5 de junho e deveriam retornar no dia 12 do mesmo mês. Mas a volta para casa já foi adiada 3 vezes, devido a falhas nos propulsores e vazamentos de hélio que prejudicaram a viagem da cápsula para a estação espacial, levantando dúvidas sobre sua capacidade de retornar com segurança e deixando os astronautas na incerteza. Uma possível solução seria pegar uma carona no próximo voo da SpaceX, em vez de voar com a Starliner da Boeing de volta à Terra. Essa opção manteria os astronautas na estação espacial até fevereiro do ano que vem. Oficiais da NASA disseram que estão analisando mais dados antes de tomar uma decisão até o final da próxima semana. O céu no interior de São Paulo presenciou uma chuva de meteoros que atingiu o pico nesta segunda e terça-feira. Conhecida como Perseidas, o fenômeno desenhou o céu de Nhandeara, cidade a 500 quilômetros da capital paulista. Considerada uma das maiores e mais aguardadas chuvas de meteoros do ano, a Perseidas desenhou o céu de Nhandeara, no interior de São Paulo. O fenômeno foi capturado pela estação de um observatório de astronomia localizado no município. Renato Cássio Poltronieri, astrônomo amador do Observatório Astrocam e responsável pelos registros, disse que diversos meteoros foram registrados pelas câmeras. Ainda foi ressaltado a facilidade em assistir ao fenômeno acontecer no inverno. Ao longo do fenômeno visto no início desta semana em São Paulo, foi possível contemplar a passagem de 300 meteoros durante a noite, no norte do país.
pela quantidade de fragmentos rochosos desenhando o céu, bem como todos os fatores diferenciadores, o evento acaba sendo impressionante. O fenômeno costuma ser presenciado anualmente entre julho e agosto. Desta vez, ainda com a iluminação da Lua em 50% durante o pico, as Perseidas puderam ser contempladas a olho nu depois da meia-noite. O centro da cidade de Campo Grande está ganhando cor e vida com o trabalho de vários grafiteiros. Pouco a pouco, o muro de 95 metros quadrados vai ganhando cores e uma temática que destaca as belezas naturais de Mato Grosso do Sul e o grafite. Valoriza o lugar, transforma, dá uma outra cara, descriminaliza, não fica algo criminalizado. Então a gente quer levar essa imagem de uma coisa positiva, boa e que as pessoas invistam, porque é um investimento visual, uma transformação de ambiente. A área é particular, um bar e lanchonete que fica próximo da feira central, onde os grafiteiros da capital costumam se reunir. Dá espaço para eles, é legal. Não é só aqui, tem gente dando também, outros bares estão dando espaço para eles também, tanto na 14 agora que está dando também espaço. Fica lindo, no final vai ficar lindo. Esta intervenção marca a data de criação do hip hop, um movimento cultural que nasceu no subúrbio de Nova York em 1973 e que reúne música, dança e grafite. Lá em 73 começou numa festa lá no Bronx, aí uma produtora mulher, mulher fez uma festa com a galera, chamou e começou a fazer todo esse entretenimento, o pessoal começou a pintar mais, dançar break, foi para os metrô, foi para os trem e expandiu o mundo todo. E foi assim, embalados por um rap, que cada artista buscou inspiração para colorir 2 metros de muro. Alguns homenagearam os pais. Para homenagear meu pai, que ele sempre me apoia com grafite, até porque as pessoas têm uma visão ruim com grafite, mas meu pai não, meu pai sempre incentiva a estar fazendo uma arte, sempre autorizado, sempre bonito, colorido, para dar vida para o lugar. Contra o preconceito, o dono do bar, seu Zé Carioca, dá exemplo. Observar um pouco mais, que às vezes dentro da casa dele tem um artista, eles estão matando esse artista lá, É isso aí que eles têm que apreciar um pouquinho, ver que o grafite é um troço bonito. A pichação já é esquisita. Mas o grafite é muito bonito. Vamos apoiar o grafiteiro, que onde o grafite entra, a pichação não vem. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.